Bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula do curso Família Afinada. E o tema que a gente vai abordar hoje é a adolescência. Vamos falar um pouco das características da adolescência, as mudanças que ocorrem nesse período, o que era comum na época em que você era adolescente, com a adolescência do seu filho, o que é diferente. E é importante que a gente tenha essa compreensão para poder estabelecer uma relação melhor com os nossos filhos. Vamos lá? Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência começa aos 12 anos e termina aos 18. Mas alguns estudiosos já definem o período de uma forma mais tardia, aos 24 anos, porque eles consideram, em média, a idade de entrada dos jovens no mercado de trabalho. E seriam jovens de classe média, tá? Durante a adolescência, vão acontecer muitas mudanças. A primeira delas são as mudanças biológicas, que a gente já percebe ali, o aumento de testosterona nos meninos, progesterona nas meninas, o amadurecimento dos órgãos sexuais, a puberdade. Ocorrem também as mudanças cognitivas. O cérebro passa a ter um aumento na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ele está ligado à sensação de gratificação. E por isso que ele começa a buscar por atividades estimulantes que possam liberar bastante dopamina e ele tem aquela sensação de ser invencível. O lado bom disso é que ele está aberto para as mudanças. Mas por outro lado, ele pode ter comportamentos mais arriscados e se colocar em situações de perigo porque ainda não tem um raciocínio abstrato. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por analisar as variáveis para a tomada de decisão, ainda está em desenvolvimento, mas a gente já percebe que eles se tornam mais críticos. Mas não se iludam, gente. Vocês não devem pensar que essas mudanças já caracterizam um pensamento adulto como o nosso. Portanto, é muito importante que os pais auxiliem o adolescente na tomada de decisão. Mas como é que vocês vão fazer isso? Não é dizendo o que ele precisa fazer. É fazendo perguntas, estimulando a encontrar alternativas para a resolução dos problemas. Eu vou dar um exemplo desse estímulo. Imagine que seu filho chega para você e diz que gostaria de ser mais organizado. Nossa, tem pai e mãe aí que tá dizendo, meu Deus, adoraria que ele dissesse isso, né? Mas vamos supor que ele diga isso para você. Ao invés de você dizer o que ele precisa fazer, você pode perguntar que ações ele deveria fazer para se tornar mais organizado. Se ele te disser de primeira, que bom, né? Ele já está treinando aí o raciocínio dele. Mas normalmente ele vai vir com uma resposta, não sei, mais ou menos para ver se você diz alguma coisa. Então você pode emendar uma outra pergunta. Quem você considera que é bastante organizado? Quem você acha que é bastante organizado? Certamente ele vai te responder, ele vai te dar um nome. Então você faz mais uma pergunta para ele. O que você observa que essa pessoa faz para ser mais organizada? E aí ele vai começar a te dar essas respostas. E dessa forma, vai ser mais concreto para ele o que ele precisa fazer e é legítimo também, porque a resposta veio dele ao invés de você dizer o que precisa ser feito. Ok? Vamos falar agora das mudanças sociais. É uma época em que o senso de pertencimento muda e passa a ser muito importante a aceitação dele num determinado grupo. E aí podem ocorrer novas amizades, que por um lado é bom, porque cria relações de apoio nessa época tão diferente da nossa vida, mas também pode ser que ele se isole dos adultos e passe a assumir grandes riscos. A gente até vai tratar desse tema nas próximas aulas. E vamos falar também das mudanças emocionais. A adolescência é uma fase de muita intensidade emocional. Tudo é superlativo. Há muita impulsividade, ansiedade. Você deve perceber no dia a dia, quando ele te conta algum acontecimento, né? Teu filho ou tua filha,
Ele vai te contar e provavelmente vai ser incrível ou horrível. E se ele não te contar, é porque foi normal. Normal é quando eles costumam dizer quando nada diferente aconteceu. Todas essas mudanças também aconteceram com a gente. Se vocês puxarem aí pela memória, vão se lembrar que essas mudanças aconteceram. Mas a resposta para as diferenças que você percebe entre hoje e quando você era adolescente está na geração. Tá? Muitos de nós podem pensar, nossa, mas é tão diferente da época em que eu era adolescente. O que era diferente era exatamente a questão da geração. As mudanças aconteceram, tanto conosco como com eles. Mas a geração deles é a geração Z. Eles têm uma característica muito forte, um senso de ética muito forte, mas eles preferem a liberdade do que estabilidade, eles são mais idealistas e desapegados de fronteiras geográficas, eles têm uma grande quantidade de informações porque já nasceram no mundo da internet. É um desafio ir além dessa superficialidade também das informações que eles recebem. Isso é um desafio também da geração. E em relação à tecnologia, gente, nem se fala, eles são extremamente tecnológicos. Nas relações também, eles conversam com as pessoas de igual para igual, eles não deixam de expressar as opiniões, o que às vezes pode parecer desrespeito para muitas pessoas que pertencem a outras gerações. Pois antes, os jovens, né, a gente tinha que suprimir as nossas discordâncias em relação aos mais velhos. Então essas são características muito marcantes da geração Z. Mas elas têm algumas fragilidades também. Quais são essas fragilidades? Porque é interessante a gente saber, e com certeza vocês vão identificar aí no filho ou na filha de vocês. A primeira delas é o imediatismo. Por quê? Tá tudo na mão deles e de forma rápida. Então, por exemplo, se eles gostarem de uma música, eles vão lá, acessam a internet, acessam o aplicativo, baixam a música e tá lá. Eles ouvem na hora que eles querem. Na nossa geração era totalmente diferente. Vocês lembram? A gente tinha que esperar passar na rádio, tocar na rádio para gravar lá na fita cassete e ainda rezar para o locutor não falar no final da música e estragar a nossa gravação, né? Chega a ser engraçado, mas a gente tinha que esperar as coisas acontecerem para a gente poder ter um resultado. A segunda questão é a busca constante pelo prazer. Então, eles só querem fazer o que gostam e isso, com certeza, se torna um desafio para os pais, porque a gente precisa demonstrar que muitas vezes, para a gente ter alguma coisa que a gente gosta, é preciso fazer coisas que a gente não gosta também, né? Por exemplo, para vestir uma roupa linda, cheirosa, a gente tem que lavar e passar. Se isso não for feito, todas as roupas vão ficar sujas e ele não vai ter o que vestir. Então é um desafio. Outra fragilidade é a falta de foco. Eles têm muito estímulos, é um excesso de estímulos. Então faz com que eles queiram fazer muitas coisas, mas acabam não direcionando o foco em nenhuma delas. E aí muitas vezes se sentem entediados, porque tem tantas opções de atividades e não conseguem escolher o que vão fazer, se sentem perdidos. Também tem um outro ponto importante, que é a dificuldade para lidar com frustrações. Acho que é uma das principais fragilidades da geração Z. Porque eles buscam constantemente pelo prazer, quando algo não acontece como eles desejam, eles podem reagir de uma forma agressiva ou simplesmente desistir, sem dar uma nova chance de tentar. É importante para os familiares terem esse panorama sobre a adolescência para compreender que existem as características comuns, independente da geração em que a adolescência acontece, mas, paradoxalmente, é a diferença entre as gerações que vai tornar a adolescência uma fase única. É muito importante também não subestimar a adolescência como uma fase chata que vai passar, porque se ela for bem vivida, gente, ela vai trazer
muitas consequências positivas para o seu filho, até para vocês, mas principalmente para ele quando ele se tornar um adulto. Vai ser uma época que ele vai lembrar com carinho. Então, nós propusemos um exercício para vocês, uma tarefa, para que vocês voltem um pouquinho no tempo, na época da adolescência de vocês, e tentem lembrar os principais desafios que vocês tinham naquela época. Nós vamos usar essas lembranças aí ao longo do curso. E depois desse exercício, nós propomos que você crie uma oportunidade de contar para o seu filho ou para sua filha alguma curiosidade da época em que você era adolescente, algo que ele não saiba sobre você. Sei lá, exemplo, uma roupa, um costume que você tinha. Se você tiver fotos para mostrar, melhor ainda, gente. Esse exercício, o objetivo dele é gerar empatia e identificação com os filhos, porque geralmente eles nos veem como perfeitos, imaginam que nós fomos adolescentes perfeitos, que não tínhamos problemas como eles têm, que não tínhamos dilemas como eles têm, então isso te aproxima dele, te torna uma pessoa real, porque geralmente pai e mãe não é real, né? É uma imagem que eles fazem da gente, então ele vai te trazer muito mais perto do seu filho, ok? Desejamos que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!